Amém, glória a Deus. Deus não desampara os seus filhos. Nós podemos confiar, se formos fiéis, o Senhor realmente ouve. E hoje nós vamos falar sobre olhando para os montes, né? Então o pessoal pode pensar, o que a pastora vai falar, né? Olhar para os montes, por que olhar para os montes, né? E eu te convido a abrir aí a Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 121, é um capítulo muito conhecido de todos. Eu vou ler o capítulo todo, mas nós vamos focar somente nos dois, porque hoje eu quero mostrar para vocês alguns montes da Bíblia. E o que Deus fez nesses montes, para que a gente possa também alimentar a nossa fé e crermos ainda mais no Senhor, sabendo que Ele está conosco. Não importa que monte a gente tenha pela frente, o Senhor está conosco, amém? Então, 121, Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amados, neste mundo, acho que todo ser humano enfrenta situações de perigo, não é? De medo, insegurança, de desespero. Quem aqui não passou por uma situação dessa? É assalto daqui, assalto dali, não é? É panela de pressão que explode aqui, não é? E as meninas saíram tudo correndo, né? Panela de pressão. É teto que cai na cabeça, não é, Nilza? São desmoronamentos, enchentes, assaltos, balas perdidas. E a onda agora, sequestros. Sequestros relâmpagos, e aumentou bastante. Vocês devem ter ouvido isso, né? Lá onde eu moro também aumentou bastante também ali, e é preocupante. Então as pessoas, na verdade, elas vivem assustadas, com medo. Elas estão inseguras, com medo de sair de casa, de atender o celular na rua, porque alguém passa e leva o seu celular, não é verdade? E nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar. Em situações como estas, a quem iremos recorrer? Não pense que no passado esses temores não existiam. No tempo do salmista, os israelitas, eles saíam das suas cidades e subiam a Jerusalém em 3 ocasiões anuais. Então você encontra lá em Êxodos e em Deuteronômio falando sobre isso. E ali eles compareciam diante do Senhor em Jerusalém para celebrar 3 festas que Deus havia ordenado. A festa dos pães asmos, que quando eles celebravam a Páscoa, eram 7 dias de celebração. Tem a festa das semanas, que é a festa da colheita, dos primeiros frutos, e aí eles ficavam 7 semanas. Temos também a festa das cabanas, que era depois do encerramento da colheita, e eles ficavam 7 dias celebrando ao Senhor. E não podiam comparecer diante do Senhor de mãos vazias, amados. Ninguém comparecia diante do Senhor de mãos vazias, porque Deus havia ordenado assim. Então eles levavam as suas ofertas para oferecer ao Senhor, eles levavam seus dízimos e eles faziam longas caminhadas para levar as suas ofertas voluntárias conforme as bênçãos que eles haviam recebido. E a caminhada em direção a Jerusalém era longa e perigosa, amados. E eles iam a pé, levando seus animaizinhos para oferecer para o Senhor, para o sacrifício, levando as suas ofertas, era ouro, era prata, era
parte da colheita, e eles faziam aquela caminhada juntos. E quem conhece a topografia de Israel sabe que a região todinha ali é cercada por cadeias de montanhas. E essas cadeias de montanhas facilitavam assim, o ataque dos inimigos e dos assaltantes. Mas eles iam cantando esses salmos pelo caminho. Então tem alguns salmos a partir do 120 que o pessoal conhece, não é? Porque os salmos de romagem, dos salmos dos degraus, porque eles iam pela estrada cantando até adentrar o templo. E acho que era uma forma de transmitir a sua confiança em Deus como ajudador, um Deus guardador, um Deus protetor, um Deus preservador. E eles iam cantando, e aquele louvor acho que alimentava a sua fé. E a confiança cada vez mais ficava forte. E aí o medo se dissipava. E creio também, né, que era uma atitude de adoração e louvor ao Senhor, e o Senhor se agradava. E o Senhor caminhava com eles até lá e os levava seguro até Jerusalém. E eles entravam ali, subiam as escadas cantando, por isso colocaram cânticos de degraus, subiam as escadas do templo cantando, louvando ao Senhor. E que grande lição para nós, né? Que grande lição. Quando saímos de casa, será que a gente sai de casa cantando, louvando ao Senhor, repetindo os salmos, repetindo a palavra do Senhor, repetindo: o Senhor está comigo, o Senhor é o meu socorro bem presente, o Senhor vai comigo, vai me proteger. Será que a gente sai assim? Precisamos colocar em prática isso na nossa vida. Como eles chegavam em Jerusalém, subiam esses degraus, cantando, era impressionante. Era uma alegria, porque eles olhavam para trás: olha, o Senhor nos salvou, o Senhor nos protegeu, o Senhor esteve conosco. Nada aconteceu, porque eram até animais, né, perigosos, podiam atacar também, e eles eram protegidos. E neste salmo nós não sabemos ao certo qual era a situação de perigo em que se encontrava o salmista. Mas quando ele declara: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, sabemos que ele tinha plena convicção de que a sua proteção não vinha de qualquer coisa que fosse criada pelos homens, não vinha da sua imaginação, mas do Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que não só fez os montes, mas também criou o céu e a terra, como ele disse. O Deus que não cochila, o Deus que não dorme, não se distrai. Por isso seus filhos podem contar que estão seguros. Mas o que será que ele quis dizer? Eleva os olhos para os montes. O que será que ele quis dizer com isso? Olhar para os montes. Pensando um pouco na história do povo israelita, eu imagino algumas situações. Talvez os montes fossem aquele lugar de refúgio, para quando em meio perigo, se refugiar. Davi, por exemplo, ele se refugiou nos montes. Ele fugiu para lá, para se esconder. E assim outras pessoas também o fizeram. Poderia também ser um lugar de onde viria o perigo, por conta dos salteadores, dos invasores, das feras. E algumas passagens bíblicas, elas falam a respeito disso. Ou ainda, o salmista poderia estar dizendo para nós que o seu socorro não estava nos montes, onde os falsos deuses eram adorados. Porque se você ler a Bíblia, você vai encontrar passagens que Deus não se agradava, porque colocaram nos montes, nos lugares altos, altares a Baal, a deuses estranhos. E o povo de Deus começou a adorar também esses deuses estranhos. Então pode ser que ele está olhando para aquele monte falando assim: não, meu socorro não vem desses deuses estranhos, mas acima dos montes, ou seja, lá no céu,
onde se encontra o Senhor, o Criador do céu e da terra. Seja qual for a interpretação que nós dermos aqui para esta frase, nada mudará a certeza do salmista de que a nossa salvação, a nossa proteção, o nosso socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. Não importa se o problema é do tamanho do monte. Você às vezes pode estar passando por um problema que parece um monte. Como é que eu vou transpor esse monte? Não importa se nós temos que fugir para o monte porque o problema corre atrás da gente. E você quer fugir? Certo é que o nosso Deus está acima dos montes. Ele é mais poderoso que o monte. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação, na angústia, e Ele se manifesta a favor dos seus também nos montes. Então, mesmo quando você está lá nos montes, que os montes podem significar os seus problemas, o Senhor também está ali nos montes e se manifesta ali nos montes. E assim, se olharmos para alguns montes da Bíblia, onde Deus se manifestou poderosamente, teremos a confirmação do que o salmista está dizendo, que o nosso socorro vem do Senhor. E ao mesmo tempo poderemos aprender muito mais sobre o que Deus faz. Ele fez, mas continua fazendo. Então, olhando para o monte, nós vamos olhar para o Monte Ararat agora. Olhando para o Monte Ararat, o que nós aprendemos nesse monte? Que Deus investe naquele que é justo e obediente. Nesse monte nós encontramos Noé e a sua família, salvos do dilúvio. E eles estão se preparando para pisar em terra firme. E nós vemos Deus se preocupando, não apenas com Noé, mas com toda a sua família. Isso nos mostra que Deus investe, não somente em nós, mas na nossa família. Ele se preocupa conosco e com a família. E por nosso intermédio, amados, por nosso intermédio, Deus abençoa a nossa família. Você pode falar, mas somente eu sou cristão em casa. Mas Deus abençoa a sua família por sua causa. Por seu intermédio, Ele vai abençoar a sua família. Então, vale a pena sermos um canal de bênção no nosso lar. Vale a pena sermos justos e obedientes a Deus como Noé foi. De todo aquele povo que existia sobre a face da terra, somente Noé ouvia a voz de Deus. Somente Noé era um homem justo e obediente. E hoje Deus procura homens e mulheres justos e obedientes, porque Ele quer investir nesses homens, nessas mulheres, para abençoar famílias e abençoar nação. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Meu amado, Jesus é a nossa arca, a nossa salvação. Entra na arca, tu e a tua família. Confie plenamente no Senhor Jesus. Se Noé pôde fazer, pôde confiar, e aos olhos do Senhor foi considerado, justo e obediente, você também pode. Você também é capaz de ser justo e obediente. Deixe Deus investir em você, na sua família, e tão somente entre na arca que é Jesus.
Amém? Se a tua família está em crise, se há ameaças para a tua família, olhe para o Monte Ararat e veja o socorro do Senhor. E veja o socorro do Senhor. Assim como o Senhor poupou a família de Noé, Ele vai poupar a sua. Assim como Ele cuidou deles durante o dilúvio, Ele vai cuidar da sua família também. Ele fará o mesmo com você e com a sua família. Você só não pode desistir. Desistir. Olhando para o segundo monte, é o Monte Moriá. No Monte Moriá, nós aprendemos que Deus provê aquele que tem fé, aquele que confia de todo o coração em Deus. E lá nós encontramos quem? Todo mundo conhece essa história, Abraão. Abraão sendo provado na sua fé. Todos nós somos provados na nossa fé, amados. E ele está lá, ele foi a caminho desse monte, porque Deus mandou que ele sacrificasse o seu único filho, aquele filho que ele esperou por anos na sua vida. E ele vai com aquele menino no caminho, e o menino: pai, nós estamos levando aqui o fogo, estamos levando a lenha, mas cadê o cordeiro? E ele responde: Deus proverá. E ele chega lá naquele monte, coloca o filho ali, amarra o filho. E na hora que ele vai sacrificar o filho, ele ouve a voz de Deus: pode parar. Pode parar. Ele passou na provação dele. Tanto que até hoje, nós ouvimos falar da fé de Abraão. E ele está ali, passando naquela prova de obediência. Agora imagine o que se passou na cabeça daquele pai. Não foi fácil, mas ele foi até o fim. Ele não titubeou, ele obedeceu. Ele obedeceu ao Senhor. E ele foi muito abençoado. E toda a sua geração foi abençoada. E naquela hora, Abraão olhou para trás e viu o quê? Um cordeiro. Um carneirinho preso ali com seus chifres. Deus proveu o carneirinho. E aí Abraão chamou aquele lugar, o Monte Moriá, de o Senhor proverá. Nesse monte hoje, nós temos o quê? Foi construído o templo do Senhor. Templo que foi destruído conforme as profecias, inclusive de Jesus. Hoje nesse templo não existe, esse templo não existe, somente uma parte do muro do templo onde os judeus vão lá e oram no muro da lamentação e lamentam os seus pecados, né? E ali sobre aquele monte tem uma mesquita. Mas há uma profecia que o templo será novamente reconstruído ali. E há uma profecia que o Senhor virá, descerá e ali reinará. Então nos montes Deus age. Você pode crer. Hoje tudo acontece muito depressa, amados. A gente vê que as coisas vão assim. E quando nós estamos com um problema, então, parece que não há solução, não é? Parece que o socorro não vem e a gente fica desesperado, né? O Mateus aqui deu o exemplo, né? Estava ali, né? O problema chegou, né? E aí, em vez do desespero, nós temos que confiar no Senhor, esperar no Senhor. Os problemas vêm, mas o Senhor tem com a solução. O Senhor vem com a solução. Pode demorar um pouquinho, mas o Senhor vem com a solução. Por maior que seja o seu problema, por pior que seja a sua situação, Deus age e age na hora certa. Ele nunca chega atrasado, viu, gente? Deus não chega atrasado. Ele trabalha para o que nele confia. Isso você pode ter certeza. E nós não podemos esperar que a situação fique fora de controle. Quando nós tivermos um problema, nós temos que rapidamente buscar o Senhor. Em oração, jejum, ler a palavra,
buscar nele a resposta e esperar pacientemente nele, e ele responderá. Amém, amados? Ele vai responder. Agora não podemos desanimar. Nós temos que ficar firmes, porque Deus vela por mim e vela por ti. Você só precisa aprender a esperar, assim como Davi diz que esperou pacientemente no Senhor, e isso significa que ele esperou. E às vezes a gente tem que esperar. E ele vai responder, e você vai passar nessa provação. Somente creia, somente obedeça, amados. E nós temos aí o terceiro monte. Nós vamos olhando para o Monte Horebe. Olha que monte Horebe, né? Vocês perceberam que é uma cadeia de montanhas, né? Um monte atrás do outro. O Monte Horebe. Nesse monte nós aprendemos que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o clamor do povo. Lá nesse monte, Moisés encontrou uma sarça ardente. Uma sarça que não se consumia. E quando ele se aproximou, Deus disse: tira as sandálias, porque este lugar é santo. É terra santa. E quando ele obedece, Deus lhe diz assim: olha, eu tenho visto, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Por isso eu desci para livrá-lo. E escolhi você para ser o libertador. Então, meu amado, não se preocupe. Deus vê a sua aflição. Ele ouve o seu clamor. Ele conhece o seu sofrimento. E Ele não manda qualquer um para te libertar, sabia? Ele não manda qualquer um para te libertar. Assim como Ele não escolheu qualquer um para libertar o povo que estava no Egito. Ele preparou uma pessoa, preparou Moisés para aquilo. E Moisés passou 40 anos aprendendo de tudo no Egito. Depois passou 40 anos no deserto aprendendo que ele não era ninguém. E depois ele passou mais 40 anos aprendendo o que Deus faz com um ninguém. E o Senhor não mandou qualquer um para nos libertar. Ele mandou Jesus. Jesus, o seu Filho amado. Então nós podemos olhar para o Monte Horebe e ter a certeza que Deus está atento. Ele está atento às tuas necessidades, aos seus problemas, às situações que estão ocorrendo à sua volta, às injustiças que estão sendo feitas. Ele está atento. Nós só temos que orar, clamar, jejuar, confiar, esperar, e Ele agirá no tempo dele. E agora nós vamos olhar para um outro monte, olhando para o Monte Tabor. Neste monte nós aprendemos que Deus dá vitória. Ele dá vitória para aquele que ouve e obedece a Ele. Aquele que o ouve e o obedece. Ele dá vitória. Lá nós encontramos o exército de Baraque, preparando-se para uma batalha, na esperança de ficarem livres dos opressores. E essa história se encontra em Juízes 4. E aí naquele lugar existe uma juíza chamada Débora. E o povo vai consultar a Débora. O que nós vamos fazer? E a Débora consulta ao Senhor. E aí vem a orientação de Deus quanto ao momento certo que eles deveriam atacar aquele povo inimigo. O canal de comunicação estava ligado, amados. O canal estava aberto. Deus e o povo se conversando, um falando e o outro ouvindo de novo. Era uma sintonia perfeita. A palavra de Deus estava sendo obedecida. E por isso saíram vitoriosos. Venceram a guerra. E da mesma forma, hoje nós enfrentamos muitas batalhas. Algumas fáceis,
outras mais difíceis. Decisões precisam ser tomadas, e se você tomar uma decisão errada, vai ser fatal. Mas se você consultar a Deus e ouvir o que Ele tem a te dizer através da sua palavra, você vai saber fazer a opção certa, a escolha certa, e vai ser abençoado. Então o que nós fazemos? Olhemos para o Monte Tabor e façamos como a profetisa Débora: consultemos ao Senhor, ouçamos e obedeçamos a palavra do Senhor. E se nós ouvirmos e obedecermos e aplicarmos os princípios contidos nesta palavra, nós seremos muito bem-sucedidos. Jesus disse que as pessoas não recebiam porque não pediam, não sabiam pedir. As pessoas nunca tinham nada, era como se colocasse os seus pertences ou o seu dinheiro num bolso furado, um saquetel furado, não é? Por quê? Porque não obedeciam, não dizimavam como deveria, não ofertavam como deveria, nem da forma como deveria. Às vezes faziam, mas faziam com outras intenções, com soberba, com inveja, para se mostrar. Deus também não se agrada. Então, muitas vezes, porque nós não conhecemos as Escrituras, o Senhor disse: errais. Errais porque não conheceis as Escrituras. E nós erramos porque não consultamos as Escrituras. Mas se nós começarmos a consultar, e ali orar, e ouvir a voz de Deus, nós seremos abençoados, amados. Muito abençoados. A palavra de Deus diz no Salmo 1, que antes do prazer do justo está na lei do Senhor, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. E agora nós vamos olhar para um outro monte, o Monte Carmelo. Então, olhando para o Monte Carmelo, nós aprendemos que Deus responde e honra quem é fiel. Lá nós encontramos quem? O profeta Elias. Elias está desafiando os profetas de Baal. E ali nesse monte, ele derrota os profetas de Baal e Azerá, porque ele foi fiel. Deus falou que ele tinha que ir lá falar para o rei Acabe que eles tinham que acabar com aqueles deuses, com aquela adoração. E a rainha mandou perseguir, o rei também, queriam pegar Elias, queriam matar. Elias fugiu, foi se esconder também. Mas Deus falou: o que você está fazendo aí, Elias? Pode sair daí, vai lá. E ele foi. E ele foi, mesmo sabendo que ele ia ser perseguido e talvez até morto. Ele foi. Ele atendeu o chamado de Deus. E aí foi lá e desafiou: olha, mando todos os seus profetas aí, todo mundo aqui, e vocês vão aqui colocar o altar, eu também vou. O Deus que comandar fogo, que consumir tudo, esse é o Deus verdadeiro. E ali eles ficaram lá invocando Baal e nada, o dia inteiro e nada. E o profeta Elias: ele está dormindo. Grita mais alto, ele está dormindo. E nada. Mas quando Elias ora, ainda jogou água ainda, várias vezes, fez uma poça d'água lá. Quando ele ora, desce fogo do céu. E consome tudo, até aquela água que estava ali. Até a água. E os profetas de Baal foram desmoralizados, foram derrotados, mortos. E assim Deus honrou a quem? Os profetas de Baal? Não. Deus honrou a quem? A Elias. Aquele para quem ninguém dava nada. Aquele para quem ninguém ouvia. E ainda queriam matar. Da mesma forma, Deus nos honra quando nós somos fiéis a Ele.
os nossos inimigos serão envergonhados. Todos os nossos inimigos serão envergonhados e derrotados. Você crê nisso? E nós receberemos dupla honra. Dupla honra. Então, se alguém puser o dedo no seu rosto, te acusar de alguma coisa, e você sabe que é injustamente, que não é aquilo, que você não merece aquilo lá, não fique chateado, não fique desgostoso, não fique bronqueado, não vire a cara para aquele que fez isso, porque não é ele, é aquele inimigo lá que usa as pessoas. Mas fique quieto e ore, e você vai ver que vai passar um tempo, você vai receber a honra do Senhor, e aquela pessoa vai ficar envergonhada. Não discuta, seja humilde, espere no Senhor, porque o Senhor fará a justiça. Amém? Então você vai olhar para o Monte Carmelo e saiba que Deus fará justiça e vai te honrar diante dos seus inimigos, sejam eles fortes, provocadores, zombadores, barulhentos, não importa. Confie no Senhor, confie no Senhor, porque a sua palavra nos diz lá em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor eles serão reduzidos. Todos aqueles que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não temas, não temas, porque eu te ajudo. Este é o nosso Deus, louvado seja Deus, amém? E aí nós vamos para o nosso último monte, vamos olhar para o monte do Calvário, vamos olhar para o monte do Calvário. No monte do Calvário, nós aprendemos que Deus nos ama, e se dá por nós. Lá Jesus está sendo crucificado entre dois ladrões, um blasfema e o outro se arrepende e clama por misericórdia, e o Senhor diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá estava um homem pecador e perdido, recebendo a salvação, porque entendeu que aquele que estava morrendo ali era um homem santo, era realmente o Filho de Deus, que estava pagando o preço do nosso pecado. E lá no Calvário, nós encontramos a garantia do perdão, do nosso perdão, de todos os nossos pecados. É uma nova oportunidade que Deus está dando para nós, para todo aquele que crê no seu Filho, se arrepende e o convida para entrar na sua vida, e confia o seu coração, a sua vida, todas as áreas da sua vida nas mãos do Senhor. É uma nova oportunidade. E o que fazer olhando para esse monte? Entregue-se a Jesus, amado. Aceite-o como Salvador e Senhor da sua vida. E se você ainda não fez, confie nele, e o mais ele fará. Então, se você ainda não fez, se há alguém aqui que ainda não se entregou, não entregou todo o seu caminho para o Senhor Jesus, se tem alguém online nos assistindo, ou que vai nos assistir, e que ainda tem essa dúvida, não entregou sua vida para o Senhor Jesus, nesse momento eu gostaria de orar por você. Então eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento, fechasse os seus olhos e orasse comigo assim. Ore comigo. Senhor Jesus,
Estou ouvindo a tua palavra. Estou olhando para esse monte onde o Senhor deu a vida por mim. E eu, com o coração duro, tenho andado nos meus próprios caminhos, tenho andado longe de ti. E hoje eu estou ouvindo como o Senhor age nos montes, sobre os nossos problemas, sobre todas as situações, que o Senhor é o nosso socorro bem presente, a nossa fortaleza. E eu estou entendendo isso, e eu quero isso para mim. Eu quero o Senhor Jesus na minha vida, eu quero o Senhor Jesus andando comigo, eu quero a proteção do Senhor Jesus, e eu me arrependo dos meus pecados, e peço perdão para o Senhor. Me perdoa, Senhor, entra na minha vida, eu te entrego a minha vida, entrego o meu coração, coloco nas suas mãos, para que o Senhor possa fazer segundo a tua vontade, que o Senhor possa caminhar comigo nessa jornada. Sabemos que é uma jornada perigosa, uma jornada longa, mas nós sabemos que podemos confiar em ti, que o Senhor é o nosso socorro bem presente. E eu te agradeço por tudo isso. Te agradeço porque o Senhor não desistiu de mim. Te agradeço pela tua salvação, pela vida eterna. Tenho certeza que hoje, Senhor, o Senhor está movendo tudo que há dentro de mim que não te agrada. Tenho certeza que o Senhor está me dando uma nova oportunidade, que o Senhor está me lavando com teu sangue remidor. Tenho certeza que o meu nome está sendo escrito no livro da vida. E eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada, Senhor, obrigada. Amém. Se você fez essa oração, amado, você creia que o Senhor Jesus já te perdoou, que o Senhor Jesus entrou na sua vida, o seu nome está escrito no livro da vida, e de hoje em diante você sabe em quem confiar. Você pode olhar para cada um desses montes e buscar o Senhor, sabendo que Ele vai prover, sabendo que ali o Senhor se manifesta. Nós somos desafiados, sim, a cada dia, a olharmos para os montes, durante a nossa caminhada, não só enxergando que o socorro vem do Senhor, mas afirmando com fé, que o Senhor é o meu socorro, é o meu socorro bem presente. Então que você possa escalar esses montes, andar também pelos vales, olhando para os montes, sabendo que Deus provê tudo que você precisa, sabendo que Deus ouve o seu clamor, sabendo que Deus dá vitória para você, sabendo que Deus responde, Deus honra, sabendo que Deus te ama muito, muito, e se deu por você, por amor. Amém? Tome posse de cada uma dessas promessas e descanse vitorioso. Praticamente desça dos montes já vitorioso, porque todos os filhos de Deus, os judeus que foram chamados para a guerra, quando ele subiu nos montes lá, que eles viam aquele povo vindo lá em grande número contra eles, Senhor, e agora nós somos poucos, né? E eles desciam o monte, sabe como? Vitoriosos, porque eles não precisavam nem pegar nas armas. O Senhor destruía todos os inimigos na presença deles, e ainda eles chegavam lá e ainda pegava todas as coisas que tinham sobrado ali. Era ouro, era prata, toda a riqueza que havia ali, os despojos todos, eles pegavam, levavam dias pegando tudo aquilo para eles, porque esse é o nosso Deus, o Deus que abençoa, o Deus que multiplica. E você pode crer nisso, que Ele vai cuidar de você.
com muito carinho. Amém?